das outras coisas nesse momento. Você colocasse o seu pensamento em Deus agora. Ele é mais importante nesse momento. Estamos aqui para adorar o Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Eu queria que você começasse a profetizar sobre essa igreja, sobre os nossos cultos de sábado. Eu queria que você virasse, sabe, para a direção que Deus não dá, você virar aí no seu lugar. Eu queria que você começasse a profetizar. Você começasse, sabe, a profetizar jovens salvos nesse lugar cheio de jovens. Mesmo que os nossos olhos não vejam,
querem
ser a habitação do Senhor. Glória a Deus. Amém. Pois desde a empolgação, quantos querem ser a habitação do Senhor? Ao povo, Senhor Deus, apaixonado aqui, Senhor, por ti nessa noite. Então vem e toma o teu lugar. Faz assim comigo, ó, igual o bebezinho faz com o papai, Senhor. Vem, papai. Vem, papai, e toma o teu lugar. Diga, vem, vem, e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Aprova o Senhor nesse lugar.
assim, eu faço parte desse mover profético. Escute palavras. Deus tem trago muitas revelações para mim, para a Lúcia, minha esposa. A gente tem orado. E no começo do ano, quando a gente assumiu essa liderança, eu coloquei diante de Deus um monte de obstáculos que poderiam me atrapalhar, coisas, planos, projetos que eu tinha para esse ano todo. Diga assim, projetos para um ano. A gente não faz isso, projetos assim, né? O que eu vou fazer esse ano? Até o final do ano, vou fazer aquele curso de inglês, né? Quantos estão comigo? Aí você vai deixando, lá para julho eu começo, lá para agosto eu começo. Não é mesmo assim? Sabe, querido, eu fiz uma lista de coisas assim, muito complicadas, difíceis, assim, que eu falei, um ano eu acho que eu dou conta com muito trabalho de alcançar isso. Sabe o que Deus fez? Antes de terminar esse mês de fevereiro, Deus já fez mais de 60% da minha listinha. Amém? Amém, querido? Amém. Assim para você ter uma ideia, não volto que eu falei com Deus. Olha, eu tenho um salário que eu ganho, mais ou menos 3 anos, a mesma coisa. Aquele mesmo salário, sabe? Aquela média, eu já até acostumei com aquele salário já. Eu falei assim, Deus, esse ano eu quero triplicar esse salário. Eu não triplicou ainda não, tá gente? Mas já dobrou. O salário já dobrou. Amém? Amém. Boa, irmão. Você tem uma ideia. Coisas assim, eu tinha colocado um projeto de aprender esse ano, aprender a falar inglês. Amém? Para mim poder fazer uns cursos que eu quero, porque os cursos são todos em faculdade, no exterior, apesar de ter graduação online, eu falei, eu quero começar. Gente, eu já comecei a fazer um curso de inglês na faculdade americana. Amém? Amém. Já comecei agora em fevereiro. Tô chegando, cara. E Deus falou assim, filho, o meu nome é Já. Entendeu isso? Essa palavra na fé? Diga assim, o nome do Senhor é Já. Quando eu vislumbrei, Deus me deu uma palavra a respeito dos jovens nessa cidade. Quantos jovens às vezes seguem a pressão do grupo? Vamos falar sério aqui. De pessoas não crentes, você se sente pressionado, as pessoas que te pressionam a ser que nem ela. A você tem um linguajar comum. Pode levantar a mão. Você se sente a famosa pressão do grupo. Deus falou que Ele vai fazer desta mocidade de Petrópolis, nós seremos a pressão do grupo. Amém? Quem não for crente vai se sentir constrangido de ficar perto de você. Quem não for santo vai se sentir constrangido de ficar perto de você. Amém? Você percebe isso? A santidade de Deus vai transbordar na tua vida e na vida dessa cidade. Nós vamos mudar a cara dessa cidade. Amém? Diga assim, nós vamos mudar a cara dessa cidade. Aleluia. Declare comigo profeticamente. Tome teu lugar na minha vida. Tome teu lugar na minha vida. Nas estruturas.
chamado para isso, para conquistar essa cidade. Foi chamado para adorar o Senhor. Você foi chamado, foi gerado para ser o louvor da sua glória. Diga assim: eu nasci para adorar o Rei dos Reis. Vamos comigo. Fomos chamados de adorar.
pregação antiga, né? E a mulher falou, você tinha que ter visto, porque aquele cara falou umas coisas que eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas eu estava prestando atenção, acho que o Espírito Santo me permitiu. Essa está lá, o Espírito Santo me permitiu pegar um pouco da essência daquilo. A gente precisa de poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, amém? A promessa foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, querido, muitas das vezes a gente tem visto manifestações na nossa vida, experimentado manifestações espirituais na nossa vida, querido, mas são coisas que estão muito longe de ser o poder do Espírito Santo. O que temos visto experimentado nas nossas vidas está muito longe de ser o poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo desceu sobre aquele povo, querido, o pecado não pôde resistir. O pecador ficou incomodado com aquilo. E ali naquele lugar, 3.000 pessoas se converteram na hora que o poder desceu. Às vezes temos experimentado uma sombra, porque nós achamos que seja o poder do Espírito Santo, mas estamos muito aquém. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero mais do que falar em línguas. Eu tenho pedido ao seu Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A enfermidade não pode existir no lugar que eu estiver, se eu tiver o poder, querido. Mas aquelas obras de feitiçaria tem predominado naquele lugar, porque você não tem poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem um discurso espiritual, você tem um discurso religioso. Eu e você temos vivido assim, com uma aparência de sobrenatural, mas sem poder do Espírito Santo. Muita gente dançando, sapateando, falando em línguas, mas sem poder do Espírito Santo. O Senhor tem ministrado nos nossos corações isso muito forte. E uma palavra que o Senhor desde o começo do ano está falando comigo. Ele vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entenda bem isso, querido. Aquele que serve o Senhor, a marca, os sinais vão acompanhar. Amém? Diga assim: eu quero, Senhor. Os sinais me acompanhem. É isso, por isso que o Senhor vai falar como vai ser visível a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que não serve, muitos que não servem, ficaram muito tempo fazendo teatro gospel, teatro de crente, aparentemente com roupa de crente, com linguajar de crente, mas sem poder do Espírito Santo na sua vida. E essa máscara vai cair. Se prepare, se você está vivendo uma vida de máscara, essa máscara vai cair. Porque o Senhor vai fazer diferença entre aquele que serve e que não serve. O teu teatro não vai mais enganar ninguém. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Diga assim: eu quero fazer parte daqueles que te servem. Diga assim: que os sinais me acompanhem. Que os coxos andem. Que os cegos enxerguem. Em nome de Jesus. Você vai por aí, querido. Deus, Ele deu tudo que Ele tinha, foi Jesus, o seu único Filho. Ele deu o seu Espírito Santo também, mais precioso, para mim e para você, mas Ele quer tudo da tua vida também. Não se engane, se você continuar servindo ao Senhor pela metade, Deus vai te desmascarar, eu também.
ato, se tudo que eu faço na minha vida, aqui nesse altar, ou ser rodeado, Deus vai me envergonhar. Ele vai me envergonhar. Ele faz a diferença na minha vida. O Senhor tem misericórdia de nós nessa noite. Quantos querem ser queimados pelo fogo do Espírito Santo nessa noite? Esse fogo leve toda a palha, leva toda a palha. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé só mais um minutinho. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ouvir a voz de Deus e durante toda a semana eu vinha muito preocupado. A gente que tem essa incumbência, a gente fica muito preocupado com o que a gente vai falar. Eu comentei com o Edson na quinta-feira que estava muito preocupado
E eu fui para dentro do quarto, falei com Deus, falei, Senhor, não de mim, não eu, mas o Senhor. E a maior prova que foi ele, que é que o Marquinhos, eu estava muito preocupado com que eu introduziria a mensagem, com que eu começaria a falar sobre o assunto. Eu não precisei, porque o Marquinhos começou a falar basicamente o que a gente vai tratar aqui hoje. Eu queria que você rapidamente abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. É um texto muito conhecido. E quando você abre, vai virando com o teu irmão aí, vai falando com ele, hoje Deus vai falar contigo e ele já está falando. Profetiza sobre a vida dele algo diferente, algo novo hoje. Profetiza sobre a vida dele um derramar do Espírito Santo de maneira diferente. Amém? Todo mundo lá, Mateus 6, a partir do verso 5. Nós não vamos ler agora, Marquinhos orou, mas eu queria orar com você de novo. Queria que você soltasse sua Bíblia agora, deixasse ela aberta, soltasse sua Bíblia. Relaxasse bastante, inspirasse, inspira no Senhor. O Senhor é o Deus do ambiente, querido. E essa é a casa do Senhor, é o ambiente do Senhor. Esse é o ambiente do Senhor. É o local preparado, é o local escolhido, é o lugar da reunião dos santos. Feche os olhos, respira. Bem fundo, tenta sentir a presença do Senhor. Toda vez que eu entro no meu quarto e eu vou orar, eu começo a respirar bem fundo. E aí eu começo a sentir aquela presença, eu começo a sentir a mudança do ar, a mudança da atmosfera. Começa a sentir a mudança da atmosfera aqui. O Senhor já trocou a atmosfera desse lugar. Começa a sentir, respira fundo. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu não preciso orar pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra ela vem de Ti e ela já tem poder suficiente. Mas eu oro por nós, Deus. Eu oro pelo nosso coração, eu oro pela nossa mente, eu oro por nós, Deus. Para que o nosso coração seja terra fértil, para que a nossa mente esteja aberta para ouvir o Senhor falar. Para que o Senhor não só fale, mas para que a gente creia e entenda, ou entenda e creia, e pratique aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Deus, não me deixe, Pai, falar nada de mim mesmo. Não me deixe, Deus, que ele seja levado como o Marcos falou pela emoção. Mas que eu me atenha, Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem a dizer nessa noite. Pai, muito obrigado por esse lugar, muito obrigado por esse ambiente celestial. Deus, muito obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor já começou a fazer algo. E até o final dessa reunião o Senhor vai fazer muito mais nesse lugar. Deus, fica conosco, manifesta a Tua presença aqui, Pai. Todo espírito ladrão, todo espírito de confusão, todo espírito, Deus querido, que vem distorcer a Tua palavra, que vem tentar roubar a semente, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que esse lugar seja um lugar fértil para receber a Tua palavra, assimilar, Deus querido, pôr em prática aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler lá, você ainda de pé, pega a sua Bíblia. A minha versão diz assim, Mateus 6, a partir do verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, não é se orares, é quando você precisa orar. Quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Guarda essa última palavra, plenamente. Amém? Pode se sentar. Todo mundo já pescou aí sobre o que a gente vai falar hoje. É um tema que eu acho que a gente precisa muito ouvir. Deus falando com a gente sobre isso, que é a questão da oração. E desde a última vez que eu tive a oportunidade de ministrar aqui na rede, no ano passado, eu citei esse versículo durante a ministração. E Deus falou muito ao meu coração sobre esse versículo de Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto secreto, fecha a tua porta, fala com teu Pai.
E eu comecei a pensar, por que será que Deus está tão preocupado em falar sobre essa questão do quarto, sobre essa questão da oração no quarto, no secreto? Contextualizando um pouco do que estava acontecendo, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, a gente tem Jesus doutrinando os seus discípulos, doutrinando os seus seguidores, não só os 12, tinha ali uma multidão com ele. Sabia que ele subiu no monte, por isso o sermão da montanha. Ele subiu no monte, se assentou e começou a ensinar. Alguém que já ouviu a seguinte expressão: ah não, mas hoje a gente vive no tempo da graça, a lei foi embora. Alguém já ouviu essa expressão? Agora, quem já ouviu essa expressão de um fulaninho tentando se justificar de alguma coisa? O cara fala assim: não, cara, mas nós estamos no tempo da graça, mudou as coisas, o cenário mudou, agora está tudo diferente. Na verdade, Jesus aqui nesses versículos, ele mostra que não é bem assim. O Sermão do Monte nada mais é do que uma reinterpretação da palavra de Êxodo, quando Moisés sobe no monte, sozinho, e o Senhor escreve nas tábuas os 10 mandamentos. Se você for parar para pensar, se você for parar para ler e analisar o Sermão do Monte, você vai ver que ele é nada mais, nada menos do que uma explanação dos 10 mandamentos, e Jesus dobra um nível de dificuldade. Quer ver? A lei dizia que se você se deitasse com uma mulher e tivesse relações sexuais com ela, você seria considerado adulto. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim: olha, eu digo que todo aquele que olhar para uma mulher, e as irmãzinhas não fiquem felizes agora, olhar para um homem, desejando em seu coração, de maneira ilícita, vocês estão cometendo adultério. E ele vai mais fundo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: amem os seus amigos e matem os seus inimigos. Jesus diz: não, ame os seus amigos, mas ame mais ainda os seus inimigos. Então, a gente acaba de uma vez por todas com essa história de que, não, quando Jesus veio no tempo da graça, tudo mudou e tudo está diferente. Na verdade, não. Na verdade, as coisas dificultaram. Dificultaram tanto que Jesus ele sentiu a necessidade de reeducar o povo judeu. Não só o povo judeu, mas todo aquele povo que andava em volta de Jesus, ele sentiu a necessidade de reeducar aquele povo. Porque a lei já não estava mais fazendo efeito. Porque caiu um negócio e todo mundo fala assim: então eu vou para o templo, eu vou comprar lá na porta do templo mesmo uma pomba, um animalzinho, eu vou matar ali, eu vou comprar ali, e eu vou sacrificar, e o sumo sacerdote vai lá, vai sacrificar para mim, está tranquilo. Se a gente for parar para pensar, é o que muita gente faz hoje na igreja, é o que muita gente faz hoje na casa de Deus. A gente vive uma vida, como o Marquinhos falou, totalmente perversa lá fora, totalmente despreocupado com o dia de amanhã, totalmente despreocupado se Deus está vendo ou não, se eu estou agradando a Deus ou não. Eu ouvi uma expressão, a pessoa que usou essa expressão está aqui, mas eu não vou revelar a identidade dela, mas eu achei fantástica essa expressão. E a expressão da maioria dos jovens: graças a Deus isso está mudando, isso vai mudar, porque nós vamos fazer a diferença nessa cidade. Amém? Amém. Um grande amigo disse assim: fulano de tal faz lá fora e limpa para a Bíblia, come pelas beiradas e limpa para a Bíblia. Na hora que ele falou em tom de brincadeira. Mas sabe quando aquele negócio pá? Eu falei: cara, não é que é mesmo? Eu faço a besteira que for lá fora, mas na hora de limpar a minha imagem, estou indo para a igreja. Entronizado nos louvores, reina. É exatamente disso que Jesus está falando. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Da diferença daqueles que precisam da igreja para aprender a adorar e para adorar, e daqueles que descobriram um lugar secreto em Deus.
Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, eu não gosto muito disso, mas eu daria o nome de Descobrindo um Lugar em Deus. Diga para o seu irmão, você já descobriu um lugar em Deus? Você já descobriu um lugar em Deus? Tem um Salmo de Davi, se eu não me engano, no Salmo 18, ele fala assim: os meus inimigos estavam me apertando, me oprimindo, os meus inimigos estavam me sufocando, eu estava me sentindo espremido. E Deus me tirou dali e me levou para um lugar espaçoso. A frase que martelava na minha cabeça todas as vezes que eu pensava nessa passagem é: Deus tem um lugar secreto para me levar e para te levar. Deus tem um lugar espaçoso para me levar e para te levar. Um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Um lugar onde você não vai poder, não é nem que você vai precisar, você não vai poder usar máscaras e nem se desviar de Deus. A gente vê aqui no versículo 5, eu queria começar por ele. Jesus diz assim: e quando orares, e eu quero parar aqui nessa segunda vírgula, e quando orares. Muitos de nós hoje, cristãos, aprendemos um cristianismo muito fácil, um cristianismo muito palpável, muito saboroso. As nossas igrejas, não a nossa igreja, as nossas igrejas são cheias de pessoas que entraram pela porta da igreja entusiasmadas. Beleza, agora eu sou crente, agora eu estou com os crentes, agora eu fecho com a galera. E é uma galera que só ora no culto, só lê a Bíblia no culto, só adora no culto, só é crente no culto. Entenderam o negócio? Eu só oro no culto. Você ora no culto. Lá é o lugar da minha oração, lá é o lugar que eu tenho que orar. Parece até aqueles caras do Islã. Nem eles, eu não posso comparar nem a eles, porque dá um certo horário do dia, eles esticam um tapetinho lá, viram para a Meca, fazem oração. Mas a juventude de hoje não. A gente só ora na igreja, a gente só abre a Bíblia na igreja, a gente só levanta a mão para adorar na igreja, afinal de contas, a igreja é o lugar disso. Só que Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele fala assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Não é conveniente eu vir à igreja e levantar as minhas mãos e chorar e cantar. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso está fazendo isso de uma forma superficial. Mas não é conveniente eu fazer tudo lá fora, chegar aqui, eu chorar, eu cantar. Agora a minha cota já foi, agora eu estou livre, eu vou para casa. E vem a segunda-feira, você toma total a tua rotina. Você gasta a tua rotina de novo e afunda. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ouvir alguém chegando perto de você e falando assim: fulano de tal anda contigo, não anda? Fulano de tal anda. Fulano de tal é crente? É. Pô, cara, mas eu vi fulano de tal. Pô, eu também vejo várias vezes, vi na igreja, vi na rua. Pô, mas eu vi fulano de tal em tal lugar. E aí, a gente é homem, eu sou homem, eu sou pecador. A nossa tendência humana fala muito alto. E aí vem um flashback do cidadão com a mão levantada no culto, da cidadã com a mão levantada no culto, chorando horrores. Mas o prazer dela está em pisar em um lugar que não deve, estar em andar com pessoas que não devem, estar em fazer coisas que não devem. Ei! Quando Deus escolheu o povo lá em Êxodo, se você quiser ler, se não me engano é Êxodo 20 ou Êxodo 19, que Deus chama o povo de Israel, ele fala assim: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são o povo mais numeroso, ou o povo mais bonitinho, graças a Deus, ou o povo mais bonitinho, mas eu escolhi vocês. E quando vocês começarem a conquistar as terras, não andem com os heveus, com os gergazeus, com os jebuseus.
com os heteus e a camada de eu que rola lá. Mas hoje a gente anda com todos esses erros. Hoje a gente se corrompe tão fácil. E aí a igreja é o lugar de limpar a minha barra. A igreja é o lugar da gente levantar a mão. Beleza, estou na igreja. Só que Deus, Ele tem mais para nós. Como o Marquinhos disse, e eu creio nisso demais. Eu queria muito que você acreditasse nisso e começasse a se mover para isso. Deus tem um lugar secreto para nós, onde não pode entrar quem não está disposto a quebrar com tudo que te separa de Deus. E acredite, as coisas mais inofensivas às vezes nos separam de Deus. E Jesus está falando, olha, se as pessoas gostam, que as pessoas olhem para ela e falem assim, nossa, aquela pessoa ali é crente, porque ela está na igreja, porque ela levanta a mão, porque ela pula, porque ela dança, porque ela canta, porque ela chora dentro da igreja. E o Senhor, Jesus, ele estava falando isso, que tinha um grupo de pessoas que eram especialistas em fazer isso na época, que eram os fariseus. Os caras sabiam tudo de Bíblia, mas não tinha Espírito Santo. Então o que os caras faziam? Os caras iam para a igreja, levantavam as mãos e começavam, imaginação minha, começavam a orar algo para todo mundo ouvir, usando palavras difíceis. Senhor, tu que és tremendamente magnificente, onipotente, glorioso, e por aí vai. Tinha que entender a oração do cara com Aurélio lá, a minha vida aí, irmão. Mas quando os caras saíam, era só aquilo, era só vento, era só letra. E Paulo vai dizer que a letra mata. Paulo vai dizer que aquilo que é, você só sabe de ler, de conhecer o físico ali, isso mata. Mas existe um cara que vivifica. E esse cara é o Espírito Santo. A gente vê aqui Jesus falando com esse pessoal, e ele vai falando de serem admirados pelos outros, porque realmente quem olhava os fariseus naquela época falava assim, não, eles são mestres da lei, eles são mestres da lei, eles são conhecedores da lei. Muitos de nós hoje somos conhecidos lá fora assim como crentes, como quem vai à igreja, fulano de tal igreja. Eu aprendi uma coisa, irmão. E depois que eu vim para a IBCP, isso ficou muito mais forte. Quando você entra para uma família, e talvez você não saiba, isso aqui é uma família, vira para a pessoa que está do teu lado, porque está todo mundo intenso, vira para ela e fala assim, nós somos uma família. Bate o nome dela e fala assim, você é minha família. Você é minha família. Quando você entra para cá e você começa a andar no meio do povo de Deus, você faz parte de uma família. Nós somos a família que serve na Igreja Batista Central de Petrópolis. Então, se as pessoas te conhecem daqui, elas vão falar assim, fulano de tal da Batista Central, alô Guilherme da Batista Central, alô Renan da Batista Central. Meu irmão, se te pegarem na errada, eles vão falar, lá fulano só. Eles vão falar o quê? Lá fulano da Batista Central. Cara, como é que eles deixam? Como é que eles deixam, cara? O cara da Batista Central. Irmão, você carrega uma coisa que você nem imagina dentro de você. Você foi selado com um espírito que talvez você nem imagina. A força e o espírito que ele é. E ele te ama tanto que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você. Ciúmes porque ele não te divide com o mundo. Mais para frente o Senhor vai dizer, não podeis servir a dois senhores, porque você vai aborrecer a um e agradar o outro. Não podeis servir a dois senhores. E isso tem a ver com o que Jesus está falando também. Você não pode agir dessas duas maneiras.
Você não pode dentro da igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra completamente diferente. Você não pode chegar na igreja e falar assim, não, mas eu sou cristão, e fora da igreja eu deixo tudo a perder. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas a tristeza de ver alguns amigos, alguns conhecidos, gente que tinha tudo por aí tão bem, mas está indo tão mal. E o pior de tudo, a gente do nosso arraial, eu digo dos cristãos, a gente crente, está deixando o olho brilhar pela menina que passa, pelo garoto que passa, pelo copo que está em cima da mesa, pela música, pela popularidade. A gente está negociando intimidade com Deus. Se fosse uma coisa tão alta, gente, se fosse um negócio estrondoso, a gente até entendia. Mas tem gente trocando a presença de Deus por um beijo na boca. Tem gente trocando a presença de Deus por uma ida numa balada. Pedro foi só uma vez. Primeira, e aí a outra já é a segunda, e aí já é a terceira. E aí a gente começa a falar sobre hipocrisia. Hipocrisia vem de uma palavra grega. Eu não me lembro muito bem a pronúncia da palavra, mas ela quer dizer encenação. Acreditem vocês ou não, mas a expressão ator, aquele de cena e tudo mais, vem da palavra hipocrisia em grego, porque essa palavra significa fingimento. E aí a gente fica olhando e falando, meu Deus, até quando? Até quando a gente vai ter que sofrer? A gente está lá todo dia tentando entrar num lugar de comunhão com Deus. Até quando a gente vai ter que aguentar essa galera puxando a gente para trás por causa da falta de santidade? Lembra do que eu falei da família? Se você é família, se você é corpo, você é meu corpo também. E o que você faz me afeta. E uma coisa que vai acabar esse ano, aqui dentro, eu creio que já acabou, é esse negócio de ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem sabe da minha vida sou eu. Isso está quebrado em nome de Jesus. Se você se submeter ao corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, a tua vida me interessa, as tuas fraquezas me interessam. Para quê, Pedro? Para você me acusar? Não. Para que eu te abrace, para que a gente caminhe junto. Mas também me interessa saber se você puxa a minha vida para trás, sendo corpo comigo. Se você abre mão da intimidade com Deus por pouca coisa e atrapalha o ambiente do Senhor. Alguém aqui tem alguma dúvida de que atrapalha? De que o pecado atrapalha num ambiente como esse? Alguém aqui tem alguma dúvida disso? É tempo de exclusividade. E é já. Abrindo um parênteses para descontrair um pouco de novo, porque todo mundo é intenso. Quando o Martinho falou comigo assim, Pedro, Deus liberou uma palavra profética para mim, para a Lucinha, e cara, Deus falou comigo isso, ele sussurrou na minha ouvido, eu ouvi uma palavra seguinte: eu sou o Deus de já, eu sou já. Irmão, sabe o que eu pensei na hora? No reggae. Eu pensei no Deus já do reggae. Eu falei, eu ia falar para ele, falar, Marquinhos, cuidado para quem tu vai falar isso, irmão. Não fala isso com o cara doido. O cara vai falar, então é já, cara, descobri, então vamos adorar já. Mas eu creio que Deus é o Deus do estou aqui. A chamada de Deus é agora, é aqui. Mas eu não quero, eu já me demorei demais, já não deveria ter me demorado demais no versículo 5, porque o que Deus tem para falar com a gente hoje é no versículo 6. Volta os teus olhos para mim. E a tua Bíblia é assim, tu, bate no teu peito, eu. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto
E após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Eu li esse versículo em algumas versões, e a versão que eu mais gostei foi essa. Ele te recompensará plenamente. Se você for ao dicionário, plenamente quer dizer completo, sem espaço para nada, não entra nem sai nada, está preenchido. Plenamente, de forma plena, abundante. E o Senhor me falava que nós precisamos entrar para o quarto. Nós precisamos descobrir um lugar secreto de Deus. Quantos aqui moram com os pais? Acho que a maioria de nós mora com os pais. Amém, Deus. Quantos aqui dividem um quarto com o irmão, com a mãe? Então vocês sabem, mas isso é legal demais. Como é que isso é legal demais? Quantos de vocês dividem um quarto com alguém que é totalmente diferente de você? Aí, cara, vai deixar, cara. Vai deixar, cara. Irmãos, e a coisa mais difícil que tem às vezes lá em casa é eu entrar no meu quarto e orar. Difícil não de dificuldade para eu entrar e orar, mas para que eu consiga um tempo. Porque eu entro, dá 10 minutos, ou sei lá quanto tempo, bate bem na porta, abre a porta, aí eu vejo minha mãe olhando assim, ela vê que eu estou orando, ela sai rápido. Aí passa um tempo, ela, quando aconteceu? Ela bateu a segunda vez, abriu a porta, eu estava lá, Senhor, Senhor, que não sei o quê. Ela foi fechar a porta de novo. Falei, Senhor, peraí, só um minutinho. Oi, mãe. Chamou? Não, que se tivesse dormido. Eu falei, não, mãe, não estou dormindo, não. Ela, não, tá bom, toda envergonhada. Eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos ter um lugar de encontro com Deus. Nós precisamos ter um lugar de encontro com Deus, um lugar só teu e dele, um lugar de encontro onde você não vai usar máscara, onde você não vai precisar se camuflar, onde você não vai precisar se segurar. Quantas vezes aqui na igreja a gente sente aquela vontade de chorar, e a gente olha para o lado, irmãozinho, e parece que vem só para te olhar. Ele está assim, ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Ele fala assim, caraca, cara, eu não vou chorar, porque senão ele vai falar que eu estou chorando, não pode me ver chorando. A gente estava conversando mais cedo, tipo, talvez você brigar, talvez você é um daqueles empolgados, que a música começou, você começa a dançar, pular, virar cambalhota, e isso é ótimo, isso é bom demais, mas quantos de nós sentem essa vontade mais segura? Que você olha para o lado, dá uma mãozinha batendo palma assim, toma o teu lugar, e tu tá lá, e não tá lá. E aí tu muda. E aí você descobre o teu quarto. E aí você começa a fazer umas loucuras dentro do teu quarto. De tipo botar uma música e começar a pular sozinho dentro do teu quarto. Você botar uma música de adoração. Diga Cordeiro que foi morto. Você se ajoelhar e você começar a chorar e adorar o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente descobre o quarto, a gente não precisa de púlpito, a gente não precisa de cargo, a gente não precisa de holofote, a gente não precisa de gente bater nas nossas costas falando assim, muito bem. A gente não precisa de empolgação dos outros, porque o quarto é só você e Deus. E tem muita gente hoje dentro da igreja brigando por cargo, porque queria ser isso, porque queria ser aquilo, porque queria estar em tal lugar, porque queria organizar tal coisa, porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo. Chega em casa, tem o quarto todo livre para adorar do jeito que quer. E o abençoado senta na frente do raio da televisão e não consegue sair disso. O Senhor tem um lugar tão especial para nós. Você consegue crer nisso? Você crê nisso? O Senhor tem um lugar tão especial para a gente. Mas aí pode surgir uma dúvida que muita gente fala assim, mas Pedro, peraí, o quarto, mas que poder é esse que o quarto tem?
Porque quando entrares para o teu quarto, eu queria te chamar a atenção para duas coisas aqui. A primeira coisa é que Jesus ele não fala, orarás ao teu Senhor. Na Bíblia de alguém está o teu Senhor? Na minha está assim, orarás ao teu Pai. A relação mudou, querido. Deus é o teu Pai. Deus ele é o Abba, Paizinho, o íntimo, o papai, o querido, o cheiroso, já ouvi gente chamando. Eu queria te mostrar um negócio na Bíblia. Eu queria que você entendesse o que a gente vai ler agora. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. E para você entender o que é o teu quarto hoje, eu queria que você entendesse o que é o templo, o que era o templo no Antigo Testamento. O Senhor no Antigo Testamento mandou que fosse construído um templo. E o templo era dividido em 3 partes. O templo tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio era onde a galera chegava, tinha as bacias, o pessoal se lavava, o pessoal lavava as mãos, os pés antes de entrar no templo. O pessoal oferecia o sacrifício às vezes ali fora. Os sacerdotes ficavam ali, serviam ali no templo. E no lugar chamado Santo dos Santos, só podia entrar uma pessoa, que era o sumo sacerdote. Diz a Bíblia que ele tinha que entrar com uma cordinha amarrada na cintura e com um sino na borda do manto dele. Porque o lugar era extremamente santo. E se ele entrasse ali e não tivesse puro, alguém sabe o que acontecia? O cara morria. E a cordinha servia simplesmente para puxar o cara. Puxar o cadáver, aquela enterrada básica, com Deus. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele levava consigo o sangue do animal e ele aspergia sobre a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Para você ter noção de como o negócio é sério, quando Salomão construiu o templo, a Bíblia diz que quando o templo ficou todo pronto, a presença de Deus invadiu aquele lugar e eles não conseguiam entrar. Tamanha era a presença de Deus ali dentro. A Lucinha me contou uma vez, foi o Caio Fábio, o negócio da sobrinha, da experiência que ela teve com o Caio Fábio, no Fomento da Neve, pregando sobre o Espírito Santo, que ele começou a chamar o Espírito Santo, e ela assim falou que ela colou na parede, e ela não conseguia se soltar. Tamanha era a pressão do Espírito Santo. Gente, eu tomei uma coisa para mim esse ano, eu queria desafiar você a tomar para você também. Eu não quero só crer que essas coisas acontecem, eu quero viver essas coisas. Amém. Eu não quero só ouvir o Marquinhos falar porque eu ouvi o anjo tocando junto com ele, eu quero ouvir também. Eu não quero só ouvir pessoas, eu tive uma visão, eu quero ter também. Amém. E isso tem que ser da gente. Passar desse nívelzinho de chupetinha, de qualquer pedrinha, a gente cair e tropeçar, não. E Hebreus 10 fala que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Avançam para esse lugar escondido em Deus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo, lá no lugar santo, no Santo dos Santos, e ele levava o sangue, ele aspergia, e ali, o pecado de toda a nação de Israel era perdoado. Se a gente fosse jogar numa versão contemporânea, segundo Pedro Araújo, ali é onde o samba acontece. Ali é onde o negócio acontece. Só que isso não foi o suficiente para levar o povo a temer de verdade a Deus. Então veio um cara chamado Jesus, e olha só o que ele fez. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz assim:
Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Cristo. Entrar onde? Ele falou, vocês leram alguma coisa sobre o sumo sacerdote? Ele fala o quê? Sendo assim, irmãos, sendo assim, você e eu temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, guardem esse versículo 22. Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando? Que por causa da morte de Jesus, porque Jesus ele levou o meu e o teu pecado. E aqui eu abro um novo parênteses. Eu queria indicar um livro para vocês. Eu não sei se vocês gostam de ler, mas eu queria indicar um livro para vocês. Eu estou lendo esse livro e ele está falando muito comigo. Um livro chamado O Poder do Evangelho, do Paul Washer. Depois, se alguém quiser anotar para vocês, é ótimo. E ele fala do sacrifício de Jesus. E sabe o que aconteceu quando Jesus, lá na cruz, ele olha para cima, e ele diz assim: Pai, por que o Senhor me desamparou? Algumas pessoas dizem que Deus desamparou Jesus. Ah não, Deus desamparou Jesus porque ele não aguentou ver o seu filho sofrendo. É mentira isso, tá, gente? Não foi por isso. Deus virou o rosto para Jesus na cruz, porque naquele momento Jesus era o meu pecado e o teu pecado. E Deus, sendo um Deus justo, ele não poderia olhar para Jesus, porque Jesus carregava o pecado de toda a humanidade. No Salmo 22, um salmista profeticamente diz: ele se fez verme, ele se fez abominação. E foi isso que Jesus fez. Ele se fez abominação. Ele tomou para si o meu e o teu pecado, e ele experimentou a ira de Deus naquele lugar. Sabe para quê? Hebreus 10, 19. Para que você pudesse entrar no teu quarto e saber que agora o Santo dos Santos é o teu quarto, é o lugar onde o Senhor se manifesta. É a igreja, esse lugar é o Santo dos Santos, mas o teu quarto também é o lugar de intimidade, o lugar de comunhão, o lugar de revelação, o lugar onde o Senhor vai falar contigo. O Senhor, quando revelou a Moisés as tábuas da lei, todo mundo aqui lembra do episódio que o rosto de Moisés brilhava quando ele descia do monte. Eu te pergunto, Moisés estava na igreja? Moisés estava no meio do povo? Moisés estava onde? Sozinho, no topo da montanha. Ele estava sozinho. Teve a experiência que marcou a vida dele. Moisés nunca mais foi o mesmo. Meu irmão, isso está disponível para você e para mim. Está disponível para você e para mim. Esse lugar, essa presença, essa manifestação de Deus está presente para mim e para você. Jeremias 33:3 vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu cansei de andar bebendo leitinho, gente, com aquele negócio ralo. É hora da gente partir para um negócio mais pesado, mais hardcore com Deus. Não sei quantos aqui gostam de rock, mas se a gente fosse usar uma comparação bem esdrúxula, vou parar de ouvir aquela musiquinha de emo, ficar chorando. Eu vou um heavy metal daquele pesado.
É isso, querido. Parar de beber água com açúcar, ir para aquele açaí que você se transforma para até revirando. Entendeu? O cara sai da academia, vai tomar aquele açaí, gol, caraca, açaí. Queridos, é tempo da gente viver alguma coisa diferente com Deus. É tempo da gente começar a se mover em Deus de maneira diferente. Talvez quantos sentados aqui não tenham chamado. Talvez quantos sentados aqui não foram chamados para algo. E você está aí sentado, só sentado. E você está aí prostrado, só prostrado. E você está aí, o cristianismo que eu apelidei de cristianismo 3x4. É isso daqui e nada mais. Eu não abro mão de nada. Eu quero seguir a Deus, mas eu não abro mão das coisas. Eu quero seguir a Deus, mas eu não tenho tempo de intimidade com Deus. Quando Deus ele está chamando, Ele está dizendo, entra no teu quarto. Quarto lugar de revelação, Deus. Meu coração queima todas as vezes que eu sento com Marquinhos e falo assim, cara, eu estava orando de madrugada e Deus me revelou. Porque muita gente acha que revelação é só aquele negócio do eis que eu te digo, arroz e falava isso aqui quinta-feira, não sei quantos estavam. Eis que eu te digo, meu servo. Não. Revelação é você entrar no teu quarto e Deus te jogar no chão e te contar uma coisa que só Ele, você sabe. Quantos aqui tem um amigo de confiança? Um amigo que você sabe que você pode correr para ele a hora que você quiser e o cara vai te abraçar. Quantos aqui trocam segredos com os amigos? Geralmente segredo você fala ao pé do ouvido com a pessoa. Você não grita um segredo, vamos supor, quando o Guilherme estava começando a se apaixonar pela Liliane, eu acredito que ele chegou aos 4 cantos e falou assim, gente, eu estou perdidamente apaixonado por esta droga. Ele não tocou uma trombeta e veio com uma arma e contou para todo mundo, gente, ó, eu queria dizer aqui, ó, eu estou apaixonado. Não. Eu acredito que ele pegou um amigo de confiança e falou assim, pô, cara, eu quero entrar no meu bonito ali. Pô, eu estou gostando dela. E aquilo era um segredo entre eles, só o Guilherme e o amigo deles também. Deixa eu compartilhar segredos contigo, só ele e você. Só ele e você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ocultou até esses tempos, que às vezes a gente lê a Bíblia e vê assim, que Deus ocultou até os tempos vindouros, ou os tempos, os últimos dias, para que se manifestassem nesses dias os segredos de Deus. A gente acha assim, não, é só no tempo dos apóstolos. Não, é pós Jesus Cristo. A Bíblia diz que os anjos queriam entender e saber os segredos que Deus separou para contar, sabe para quem? Para nós. Os anjos, queridos. Os anjos. Mas Deus, Ele te ama tanto. E Ele te ama tanto que Ele quer contar esses segredos nos pés dos teus ouvidos. Chega de ficar andando de qualquer jeito. Chega de ficar andando por conselho de qualquer um. Chega de ficar andando segundo o conselho dos ímpios. Como o salmista diz no Salmo 1, no Salmo 1. É hora de ouvir a voz de Deus de maneira intensa. É hora de ouvir a voz de Deus e aprender a se mover. Eu não consigo acreditar. Talvez isso seja um defeito meu. Eu não consigo acreditar que o cristão ele cresce só adorando na igreja, orando na igreja, lendo a Bíblia na igreja. Eu não consigo acreditar. Porque o culto demora 2, 3 horas. Quanto tempo demora a tua semana? Quanto tempo da tua semana você se retira do teu quarto? Eu falava com o Renan há um tempo atrás, a gente compartilhando algumas coisas, eu falava com ele como que às vezes é difícil você chegar em casa e arrumar um tempo. E
e entrar no teu quarto e começar a falar com Deus, e buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. Como que é difícil você fazer isso? Mas sabe por que é difícil? Porque essa é a peneira de Deus, não é qualquer um. São aqueles que estão dispostos a isso. São aqueles que estão dispostos a abrir mão de talvez aquilo que nem te faz mal. Essa semana eu tirei para fazer um propósito com Deus e um amigo meu me chamou para fazer uma coisa que eu gosto muito. Eu falei assim, não, cara, eu vou para casa. Não, cara, eu pago. E essa é a chave. Quando eu pago, é a apelação nível 30. Não, cara, eu pago. Eu falei assim, não, vou para casa. Eu fui para casa. Irmãos, como é gostoso você sentir a presença de Deus dentro do teu quarto. Como é gostoso Deus te falando, eu te escolhi. Como é gostoso Deus te falando, é o tempo. Como é gostoso Deus te falando, Senhor, eu estou contigo. Como é gostoso Deus falando contigo, Senhor, tira isso de dentro de você. Abre mão disso. Eu não aceito isso. Como é gostoso você se sentir sendo lapidado pelo Senhor. E esse lugar é o teu quarto. A recompensa daqueles que adoram só na igreja, Jesus disse que ele já tem a recompensa deles. Sabe qual é a recompensa deles? A visão dos homens. Os homens olham para eles e dizem assim, realmente falando de tal. Mas eu falava com ela que eu cansei de tentar agradar os homens. Eu cansei de pautar as minhas decisões na minha vida, esperando que todo mundo bata nas minhas costas e diga assim, Pedro, você fez uma ótima escolha. Era isso mesmo, Pedro. Esse é o seu futuro. Tá certo, garoto. Faça realmente isso. Quando na verdade o Senhor está pulsando o coração, falando assim, não é isso. É outro lugar, é outra direção. Meu Deus. Quantos têm deixado o sonho de Deus passar para se segurar sobre de ombros? Quantos têm corrido atrás de aplausos? Eu digo isso porque eu fui que pautei algumas coisas, perdi tempo tentando agradar pessoas. Enquanto eu entrava no meu quarto, Deus falava exatamente o contrário. Mas eu falava, não, mas se eu fizer isso agora, o que vai ser de mim? Vão olhar para mim e vão dizer, Pedro, tu é maluco, tu está jogando com a juventude de fora. Pedro, o que você vai fazer daqui a 5 anos, cara? Você tem um potencial, você é inteligente. Todas as vezes que eu entrava no quarto, o Senhor só falava assim, Pedro, quem te escolheu? Eu fui ele. O Senhor conhece o teu coração até a última gota, até a última gota. Não resista, querido, não resista à vontade de Deus na tua vida. Acredite, você tem o poder de retardar as coisas de Deus na tua vida, de deixar as coisas de Deus passar, porque você está olhando para o outro lado, porque você está distraído pensando no relacionamento, porque você está distraído pensando numa posição social, porque você está distraído pensando em alguma coisa que não vai te levar para lugar nenhum, enquanto Deus está dizendo, entra para o teu quarto, porque eu quero falar contigo. Queridos, Deus colocou sonhos no nosso coração como esse jovem. Deus deu sonho para o sonhando de alinhamento com Deus. E alinhamento passa pelo quarto. O teu caráter cristão não vai ser formado na igreja, só aqui no conjunto. O teu caráter cristão vai ser formado no teu quarto, onde só você e Deus estão. O teu caráter cristão vai ser formado na tua intimidade com Deus. E se você não tem intimidade com Deus, você não vai ter um caráter cristão. E se você não tem caráter cristão, você não é um cristão. Chega da gente tornar o evangelho mais fácil. É só fazer isso, isso e aquilo. Jesus diz assim, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue.
barganhar com Deus, de falar assim: não, Senhor, até aqui eu ando, até aqui eu vou, passou disso, não dá mais para mim. Lá em João, diz que Jesus ele estava falando, ele estava discursando novamente, ele falava que as pessoas precisariam tomar parte do sangue, do corpo dele. E aí as pessoas disseram assim: quão duro é esse discurso? Quem poderá ouvi-lo? Quem pode ouvi-lo? O discurso de fazer parte da família de Deus é duro. Sabe por quê? Porque exige renúncia. Exige renúncia. Renúncia de pensamento. Não sei se vocês são assim. Graças a Deus eu estou tratado. Talvez vocês são autoritários. Talvez vocês acham que são os donos da razão, como eu achava que era. O meu pensamento está certo, eu não abro mão, esse é o caminho, eu sei o que eu faço da minha vida. O Senhor está dizendo: quem é você? Igual ele falou com Jó: quem é você, Jó? Você estava na fundação do mundo, quando eu coloquei os pilares desse mundo. Você estava lá, Jó. E você quer dizer para mim que você sabe mais da sua vida do que eu? Eu creio que Deus vai começar a mexer com a gente num nível tão profundo, que ao colocarmos algumas roupas, nós vamos olhar no espelho e a gente vai falar assim: não, Senhor, deixa eu voltar. Agora sim. Quando eu ligar o meu celular e colocar o fone no meu ouvido, eu vou falar assim: não, Senhor, deixa eu trocar. Quando eu estiver prestes a me relacionar com alguém, eu vou olhar e falar assim: não, Senhor, é tempo de esperar. Quando estiver passando algum programa na televisão que fere, queridos, isso é uma coisa muito séria. Quantas coisas hoje na televisão tem ferido e tem zombado de coisas que a gente aqui na igreja gasta saliva para construir. Valores cristãos, coisas de bem, e às vezes a gente aplaude: olha lá que bonito. Está na hora de entrar fundo em Deus. E entrar fundo em Deus significa sair de verdade do mundo. Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês lembram da primeira mensagem que o Marquinhos pregou aqui esse ano? Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. E aí? Queria que você já começasse a ficar de pé, para dar a entender que a gente está acabando. Queridos, eu tenho total certeza que Deus ele separou esse tempo como um tempo de prosperidade espiritual para nós, como um tempo de aliança tão forte com Ele, de aliança tão forte com Ele, que nós não vamos acreditar nas coisas que Deus vai fazer através da nossa vida. Marquinhos falou comigo assim: Pedro, daqui a 2 anos a gente vai precisar de gente, cara. Por que, Marquinhos? Eu falei assim: não, porque a gente vai ter 300 jovens. Não, Pedro, são só 300 não, a gente vai ter 1000 jovens aqui dentro desse evento. Você consegue sonhar isso? Você consegue vibrar com isso? Meu irmão, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, como insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Você acha que você conhece o Senhor? Ainda não. Você acha que você já viveu tudo que você tinha para ver com Deus? Ainda não. Mas é preciso decidir. Lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 9, tem um versículo que diz que Jesus colocou no seu coração a firme resolução de ir para Jerusalém. E ninguém parou Jesus enquanto ele não chegou em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar onde o propósito da vida dele se cumpria, era onde ele ia morrer. Hoje é dia de você tomar a firme resolução de entrar no teu quarto e se desmascarar para Deus e começar a confessar os teus pecados ao Senhor.
que começaram a jogar as suas fraquezas nos pés do Senhor. E dizer, Senhor, eu sozinho, eu não consigo. Mas o Senhor comigo, eu sou forte. A palavra de Deus diz, o Senhor falando, digo fraco, eu sou forte. Eu te digo, você é forte, Deus. Você tem duas escolhas: continuar passando perrengue, continuar vivendo uma vida de pecado, pedir perdão, pecado, pedir perdão, pecado, pedir perdão. Ou você botar no teu coração uma firme resolução de dizer assim: não, eu escolho Deus e eu vou me afundar em Deus, eu vou me enraizar em Deus, eu vou me alimentar de Deus, eu vou comer de Deus. Eu vou jejuar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar no meu quarto, sem que ninguém me veja, porque não me importa se os homens acham que eu sou de Deus ou não, não me importa se as pessoas olham para mim e me aplaudem, me importa se eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, me importa se eu sou aquele que Deus vai enviar para curar, para levar a palavra dele. Queria que todo mundo viesse aqui à frente. Decida fazer mais do que você tem feito. Chega de prostituição na casa do Senhor. Prostituição não tem só a ver com sexo. Prostituição não tem só a ver com você se deitar e ter relação sexual com alguém. Prostituição é você alterar aquilo que Deus plantou dentro de você. É você misturar a cor que o Senhor plantou dentro de você com esse mundo corrompido que está de fora. Isso é prostituição. Eu chamei todo mundo por um motivo. Eu podia ter chamado só aqueles que querem. Eu podia ter chamado só aqueles que querem. Mas nós somos um povo. Nós temos que aprender a nos mover juntos. Nós temos que aprender a tomar decisões juntos. Nós estamos em frente ao altar do Senhor. E se você não quiser assumir um compromisso com Deus, é você com Deus, sofre as consequências. E elas virão. E elas virão. Não estou falando isso para te colocar medo, não. Ou você decide andar com Deus, ou sabe-se lá Deus é que você Deus. Sabe-se lá, dizer que o Senhor, ao longo de veio, sabe-se lá o que vai acontecer. A palavra do Senhor está no livro de Êxodo. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Entende isso? O Senhor coloca um anjo diante de ti, nós, para te guardar, para te proteger, para te dar livramento, para te dar vitória. Guarda-te diante dele. O Senhor tem colocado um anjo diante de você, tem colocado o selo. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém? Só pode vir para cá também. Eu também preciso
aí, fala. Vou falar daqui de cima, mas eu estou aí embaixo também. Tá? Acho que eu vou ficar. Deus, que o Senhor não te encontre em rebeldia. Que o Senhor não me encontre em rebeldia. Né? Se você tiver liberdade, uma pessoa que está do seu lado, aperta no braço dele, faz uma ofensa dele, simbolizando essa aliança. Mas não fique constrangido, se você não conhece a pessoa, se você não está com filho à vontade com Deus. Aliança, alianças. Pouco tempo atrás, Deus falou: faz aliança com os teus olhos, meu filho. Faz aliança com a tua mente. Faz aliança com o teu corpo diante de mim. E é isso que o Senhor requer da gente, de aliança, sacrifício comigo. Sacrifício não é coisa fácil, não é coisa pequena, não é coisa qualquer. O teu melhor, você escolheu o teu melhor e doar para Deus. O que nós temos, querido? Nessa noite, nosso desafio é nós nos lançarmos nesse rio de fogo. É um rio de fogo, sim, você pode ver que é. Não é porque a música falou ali que nós vamos pedir o fogo dele para nos queimar, não é isso. João falou a respeito, ele falou: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se a gente usar a palavra correta, ele fala assim: vai mergulhar e lavar vocês no fogo. Ele vai te mergulhar no fogo, nessa noite. Começa a orar por você, fazendo o entrega. Você sabe o que você precisa fazer aliança com os teus olhos, com a tua mente, com o teu proceder nessa noite. Diante de Deus, ora por você, clama por você, clama pela tua vida, entrega aquilo que você não entregou ainda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Vigiar, Senhor Deus, a nós mesmos, vigiar nosso proceder, vigiar nossos olhos, nossa mente. Vamos vigiar no sentido de tomar conta uns dos outros, vamos cuidar uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, não vamos discriminar ninguém, nós vamos chegar todos juntos, Senhor. Todos juntos, Senhor Deus. No prêmio que está proposto, Pai. Em nome de Jesus. Diga assim: Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui nesse altar. E altar é lugar de sacrifício. Eu quero declarar que o sacrifício hoje sou eu, minha vida, os meus sonhos, projetos. Eu lanço tudo nesse altar de fogo. Queima, em nome de Jesus, que sobre somente aquilo que o Senhor possa usar. Aquilo que o Senhor não pode usar em mim, queima, é palha, e eu não quero mais isso na minha vida. No nome de Jesus, eu faço uma aliança contigo de santidade a qualquer preço. No nome de Jesus, eu faço uma aliança com os meus olhos. Eles vão fitar e fixar-se naquilo que te glorifica. Aquilo que não te glorifica seja banido diante dos meus olhos. Eu não aceito mais isso. No nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para ganhar vidas nessa cidade. Até o fim do ano, 300 é a nossa meta. Até daqui a 2 anos, 1000 é a nossa meta. No nome de Jesus.
né? Você sair daqui todo comovido, todo emocionado. Eu já saí emocionado de várias reuniões, sabe? E aquela emoção durou pouco tempo, sabe? Algumas emoções duraram mas algumas assim de decisões. Não sei se você está entendendo, decisão a gente toma, sobe, né? Já viu aquele cara que aquele filme, né? SBB? Não, cara, imagina a pessoa casar com você que está meio torto, né, cara? Complicado isso, né? A gente está sóbrio aqui na presença de Deus, decidindo ter uma vida santa, uma vida reta, sabe? Isso daí não tem preço, sabe? Amém? Não sei como terminar, não vai tirar foto? Não? Vai, então a gente é só virar, gente. Deus te abençoe. Vira para lá, o Fred, ele é fissurado nesse negócio de foto, então.